Deus nos dá agora o privilégio, a oportunidade de refletirmos a respeito da sua palavra inerrante, palavra suficiente, palavra que é a própria revelação especial do eterno Deus para nós. Nós vamos dar continuidade à nossa série Pela Fé, que já vai alcançar o seu término. Estamos conversando já há meses sobre esse tema, a partir do capítulo 11 da epístola endereçada aos Hebreus. Temos visto que o capítulo 11 registrou diversas histórias de vitória, de resiliência, de resistência, e todas essas coisas aconteceram pela fé. Depois de fazer considerações sobre a fé de muita gente, de vários personagens importantes do Antigo Testamento, o autor anônimo, porém inspirado pelo Espírito Santo, o autor da Epístola aos Hebreus registrou nos versos 33 e 34 o seguinte: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Eu vejo nesses dois versos claras referências ao livro do profeta Daniel, motivo pelo qual temos conversado sobre esse precioso e curioso livro do Antigo Testamento. Tratamos sobre os capítulos 1, 2, 3 e hoje vamos conversar sobre as lições que podemos e devemos aprender e assimilar a partir do capítulo 6. Então abra a sua Bíblia, por favor, no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Quero também lembrá-los de que o livro do profeta Daniel é o representante no Antigo Testamento da literatura denominada apocalíptica. A literatura apocalíptica foi um movimento, foi uma manifestação do judaísmo tardio que, mais uma vez, recuperou a esperança religiosa de Israel em um futuro melhor. Daniel, capítulo 6, vamos ler. Daniel, capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Eu vou pronunciar sátrapas bem devagarzinho, porque palavrinha boa para a gente se enrolar, não é? Que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei cogitava até mesmo em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja esse indivíduo lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. O texto me dá a impressão de aceleração aqui. Parece que eles propuseram a coisa, colocaram a matéria para o rei e querem que ele delibere com agilidade. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer.
Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: sim, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Legalista esse rei, hein? Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e ficou com insônia, fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Verso 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e também no reinado de Ciro, o persa. O capítulo 6 do livro do profeta Daniel é o último capítulo histórico do livro, uma vez que os demais capítulos, os capítulos 7 a 10, são constituídos de visões proféticas. No capítulo 1, Daniel era um jovem, era um adolescente, com 14 anos aproximadamente. Agora, no capítulo 6, Daniel já é um senhor experiente, com seus 75 a 80 anos de idade. A narrativa começa com uma mudança no cenário sociopolítico. O império da Babilônia ficou para trás. A Babilônia é coisa do passado. A Babilônia foi conquistada pela aliança, pela coligação dos medos e dos persas. Lembram-se da estátua do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2? Pois bem, o segundo grande império, simbolizado pelas partes de prata daquela estátua, se tornou realidade com o Império Medo-Persa, cujo primeiro governante foi, de acordo com o verso 31 do capítulo 5, Dario o Medo. A Babilônia caiu. Outro império se levantou, contudo, a sociedade não mudou.
Os homens prosseguiram corruptos. O mundo prosseguiu imoral, violento, injusto. É um grande engano, é um grande equívoco imaginarmos que as coisas vão melhorar por conta da alteração de políticos. Os capítulos 6 e 3 do livro do profeta Daniel correspondem um ao outro. Os seus conteúdos se parecem. Eles possuem uma mesma estrutura constituída de 6 itens, a saber, ordem de adorar ao rei humano como divindade, negação, denúncia, castigo, salvação milagrosa e, finalmente, em 6º lugar, reconhecimento do Deus de Israel pelos reis pagãos. Isso aconteceu no capítulo 3 e isso acontece no capítulo 6. O relato de Daniel, capítulo 6, descreve como Daniel foi lançado à cova dos leões por ter transgredido a proibição de orar, decretada por Dario. E o texto registra também como Daniel, apesar de tudo, foi salvo. Eu quero conversar com vocês nessa manhã a respeito disso, a respeito da transgressão da proibição e sobre a salvação na condenação. Dario, gente, colocou os negócios daquele império tão grande, tão vasto, nas mãos de 120 gerentes. Vou chamar os sátrapas de gerentes porque é mais fácil, tá bom? E Dario designou sobre esses gerentes 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Ou seja, o esquema organizacional dos Medo e Persas era constituído de 120 gerentes, monitorados por 3 presidentes que respondiam diretamente ao rei. Então, o organograma daquele império era piramidal e tinha Dario lá na ponta. Ele mandava em tudo. Por ser muito honesto, por ser muito íntegro, por ser correto, por ser justo, Daniel contava com a confiança de Dario, que estava até mesmo cogitando a estabelecê-lo sobre todo o reino, verso 3. Gente, Daniel tinha algo diferente. Daniel tinha algo a mais. Algumas pessoas têm isso, uma coisa inexplicável, uma coisa que a difere de outras pessoas. Daniel era especialmente carismático, Daniel era atipicamente atraente. E isso começou a despertar a confiança de Dario e a inveja dos seus colegas de trabalho. E esses invejosos, esses imaturos, resolveram procurar, de acordo com o verso 4, ocasião para acusar Daniel a fim de prejudicá-lo. Os colegas de trabalho de Daniel começaram a odiá-lo com um ódio frio, com um ódio decidido. Situações desse tipo não são incomuns na história, infelizmente. Desde que o pecado entrou na história, situações assim acontecem. Há o ódio de Caim por Abel. Há o ódio dos irmãos de José, dos filhos de Jacó, em relação a José. Há o ódio doentio e insano de Saul, dirigido contra Davi. E tudo isso culminou no ódio gratuito da humanidade, dos homens em relação a Jesus Cristo por ocasião de sua crucificação. O ódio dos companheiros de Daniel na corte só encontraria sua plena satisfação com a sua eliminação. O ódio é assim, ele é sempre mortífero, ele é sempre venenoso. Os irmãos de José pretendiam matá-lo. Os profetas, rejeitados por Israel, eram apedrejados até a morte. O ódio é sempre mortífero e só se satisfaz com a eliminação, ou uma palavrinha mais atual, com o cancelamento daquele que é objeto desse sentimento tão feio e tão perigoso. A interrogação que surge é a seguinte: por que Daniel, um cara tão competente, despertou tanto ódio? Gente íntegra ameaça o sistema corrompido. Daniel incomodava a equipe do governo de Dario.
namorados que resolvem se preservar até o casamento, namorados que resolvem não ter contato íntimo antes do casamento, incomodam os demais. E eles são taxados de antiquados. Um comerciante íntegro ameaça todo um sistema, toda uma cadeia familiarizada às propinas. Gente íntegra configura-se como uma ameaça diante de um sistema corrompido. A história de Daniel, prezados irmãos e irmãs, ensina que integridade implica em fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo e mesmo quando todo mundo faz o que é errado. Integridade é isso, é fazer o que é certo, é fazer o que é correto, é fazer o que é honesto, é fazer aquilo que glorifica a Deus quando ninguém vê e quando todo mundo faz o que é errado. Os inimigos de Daniel, cientes de sua total idoneidade, cônscios de sua completa integridade, precisaram recorrer à lei do Deus de Daniel a fim de prejudicá-lo. Sem esse procedimento, eles sabiam que não teriam como acusar Daniel de coisa alguma. A linha de raciocínio daqueles gerentes foi mais ou menos a seguinte: se pudermos colocar Daniel em uma situação em que ele tem que escolher entre Deus e o rei, com certeza ele vai escolher pelo seu Deus. Dessa forma, ele vai cair em desgraça perante o rei e será de alguma forma prejudicado. Com esse objetivo em mente, os sátrapas sugeriram que por um período de 30 dias o rei devesse ser visto como uma espécie de mediador entre as deidades, entre as divindades e a humanidade. Nenhuma religião aqui foi banida, nenhuma religião foi proibida. A questão toda era a seguinte: a religião deve ser exercida, há tolerância religiosa entre nós, mas essa religião de vocês precisa ser administrada pelo Estado. Curioso isso. Coisa antiga e absolutamente atual, concomitantemente. Há tolerância religiosa, entretanto, essa religiosidade precisa ser controlada, precisa ser monitorada pelo Estado. A punição pelo descumprimento, a pessoa será lançada na cova dos leões, verso 7. Os inimigos de Daniel recorreram, meus irmãos, à bajulação e à mentira, estratégias satânicas. Sabe o que Satanás usa para fazer o crente cair? Para um marido trair uma esposa? Para alguém roubar de outro? As estratégias de Satanás são as mesmas, desde o Éden: bajulação e mentira. Satanás disse a Eva que ao desobedecerem a Deus, ela e seu marido se tornariam deuses, gente elevada. Bajulação. Satanás também assegurou-lhe que se comesse o fruto proibido, não morreria. Mentira! Bajulação e mentira são as estratégias de Satanás desde o Éden. A sua tática continua sendo a mesma. Afinal de contas, em time que está ganhando não se mexe. Dario aceitou a proposta e, de acordo com o verso 9, assinou a escritura e o interdito. Provavelmente Dario viu a lei mais como um decreto político do que religioso. A impressão que tenho, como já compartilhei com vocês, é que tudo isso daqui aconteceu muito rapidamente. A impressão que tenho é que o intervalo entre a apresentação da proposta e a assinatura do decreto, esse intervalo foi curto. E essa estratégia é comum para aqueles que encontram-se no poder e que têm más intenções. Às vezes a gente se depara com leis que foram apresentadas no início da manhã e que já são votadas no final do dia. Não é mesmo? Tudo aconteceu muito rapidamente. Repare, gente, na maldade desses sátrapas. Ao mesmo tempo em que se revestiram de inocência, eles vão colocar a culpa da morte de Daniel no rei. Eles manipularam as leis, eles ajustaram o Código Penal, eles ajustaram
a legislação de tal maneira que Daniel pudesse ser condenado à morte. Eles fizeram os planos para que Daniel fosse apanhado. Tudo foi cuidadosamente planejado. Tudo foi calculado em seus pormenores. O sistema faria por eles o trabalho sujo que eles não gostariam de fazer. O sistema faria por eles o trabalho sujo que eles não queriam fazer. Eles não queriam sujar as mãos, mas eles queriam que a sujeira aparecesse. Gente, depois que o documento foi assinado e passou a valer, a Escritura afirma que Daniel, serenamente, foi para sua casa, abriu as portas das janelas e orou a Deus como costumava fazer. O texto fez questão de registrar que a oração não era observada por Daniel dominicalmente. Se você só ora aos domingos, lamento informá-lo, você não é crente ainda. Se religião para você é uma prática dominical, você ainda não nasceu de novo, lamento informá-lo. Quem não tem fome, quem não tem sede de Deus, ainda não nasceu de novo. Ainda há tempo, ainda há tempo. Daniel orava 3 vezes ao dia, esse era o seu costume, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Mesmo diante do risco de vida, mesmo diante do perigo, o homem se ajoelhou e orou. E o que ele fez? Ele deu graças a Deus. Ele não iniciou a sua oração implorando por livramento, por proteção. Ele deu graças a Deus. Esse é um bom teste. Quanto tempo você gasta reclamando da vida? Quanto tempo em oração você gasta pedindo para que Deus mude as coisas? E quanto tempo é gasto em ação de graças pela bondade do Senhor? O que você mais faz? O costume de Daniel era orar. Qual que é o seu costume? Reclamar ou dar graças? Buscar a presença do Senhor ou desesperar-se? Silenciar-se na presença de Deus ou agitar-se diante das circunstâncias adversas? Meus irmãos, as circunstâncias mudaram, mas Daniel não mudou. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia e fazia isso perto das janelas da sua residência, abertas em direção a Jerusalém. Daniel estava fora de casa desde a adolescência, mas Jerusalém não saiu dele. Lembrei agora daquele ditado que tem no Seminário Presbiteriano do Sul. Lá fala-se muito o seguinte: tem gente que passa pelo seminário, mas que o seminário não passa por ele. Jerusalém, Israel, não saiu do coração de Daniel. Ele prosseguia pensando na sua terra natal. Daniel acreditava na promessa de 1 Reis, capítulo 8, texto que lemos minutos atrás. Isto é, Daniel acreditava na palavra de Deus. Daniel acreditava na restauração de Jerusalém e da nação de Israel, de modo que ele orou com fé, com perseverança. Ele sabia que Deus podia interferir. Por que Daniel foi tão público em suas orações? Por que ele não ficou na dele? Por que ele não ficou quietinho? Aliás, Jesus não mandou a gente entrar no quarto e secretamente buscar a presença do nosso Pai Celestial? Meus irmãos, lembre-se, considere o fato de que Daniel era um cara público. Ele era um importante servidor público e, como figura pública, era impossível manter seus segredos. Você, por exemplo, não procurou a informação, mas deve ter escutado algo sobre o que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez durante o carnaval.
Esse tipo de informação de gente pública é noticiada. Isso aconteceu, isso acontecia lá naquela região. Daniel era sempre observado. Era impossível manter segredos. A sua devoção nunca foi pomposa, mas nunca ele escondeu isso de ninguém. A devoção de Daniel não era pomposa, mas ele nunca a escondeu de ninguém. Nós precisamos, como Daniel, desses bons hábitos. Alguns hábitos são escravizadores, outros são libertadores e fortalecedores. O hábito da oração fortalece uma pessoa espiritualmente. Nós precisamos desenvolver o mesmo hábito de Daniel, de buscar a presença do eterno Deus periodicamente. Eu fico muito, mas muito impressionado com Daniel, com o fato de que a única transgressão que a Bíblia atribui a ele, a única, foi a transgressão da proibição de orar. A Bíblia não atribui a ele nenhuma outra transgressão. A Bíblia trata sobre as transgressões de Moisés, transgressões de Elias, transgressões dos apóstolos, mas a Bíblia não fala, a Bíblia não menciona uma transgressão de Daniel, a não ser essa. Ele transgrediu aquela proibição do rei Dario. Meus irmãos, orar não é fácil. E por favor, não se escandalizem. Nem sempre a oração é prazerosa. Há esse mito, há esse romantismo. Toda vez que eu oro, eu choro, eu me arrepio, eu sinto o meu papai pertinho de mim. Não é errado você chamar Deus de papai, tá? Mas vocês estão compreendendo a minha ironia, espero. Nem sempre orar é prazeroso. É uma disciplina espiritual. Na vida e no ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, a oração sempre envolveu esforço persistente e ela foi frequentemente vinculada ao vigiar e ao jejum. Frequentemente, nosso Senhor Jesus Cristo vinculou a oração à prática da vigilância e ao jejum. Vigiai, completem aí, e orai, Mateus 26, 41. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos 9, capítulo 29. Eu gosto muito de uma frase de Guimarães Rosa, lá em Grande Sertão. Ele disse o seguinte: qual é o caminho certo da gente? Nem para frente, nem para trás, só para cima. Qual é o caminho certo? Nem para frente, nem para trás, nem otimismo, nem pessimismo, nem presente, nem passado, mas devoção, oração. Busque a Deus, meu irmão. Busque a presença do Senhor, implore a sua graça, implore a sua intervenção. Pare de se contentar com a intercessão da sua mãe em relação a você. É uma bênção saber que a sua mãe ora por você, mas ore você também. Daniel foi acusado, ele foi preso e ele foi sentenciado. Você vai para a cova dos leões. Dario se empenhou por salvá-lo, verso 14. Entretanto, nada pôde fazer, visto que os medo-persas eram muito legalistas. Eles se relacionavam com a lei de maneira muito rígida, de maneira inflexível. Nós temos até mesmo condições de identificarmos aqui uma crítica à burocracia tola. O número excessivo de regras atolou os medo-persas em burocracia e impediu o governo deles de prosseguir de forma eficiente. O excesso de burocracia é burra, ela atrapalha, ela prejudica. O rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas antes disse, verso 16: já que eu não consegui fazer nada por conta das leis, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Você consegue imaginar um local cheio de leões jovens, famintos? Não eram leões de circo, viu, gente? Também não eram leões velhos, já banguelas. Eram leões jovens e eles estavam famintos.
Não sei se você sabe, mas um leão come, em média, de 5 a 10 quilos de carne por dia. E quando ele fica muito tempo sem comer, com muita fome, um leão pode comer até 30 quilos de carne numa só refeição. Parece o meu cunhado Nando no churrasco na casa da sogra ontem. Só ele comeu assim. A pessoa lançada na cova dos leões era devorada em pouquíssimos segundos, porque é instinto do bicho comer carne. Não me fala que leão vai comer alface. O bicho foi criado para comer carne. O que aconteceu com Daniel após ter sido lançado na cova dos leões? Nós estamos acostumados com a história, a pergunta parece tola, não é mesmo? Entretanto, eu chamo a atenção de vocês para a estratégia literária do autor, uma vez que ele mantém um certo suspense. Na narrativa, não se fala mais sobre Daniel, o texto concentra-se no rei, que sofreu com insônia, ele perdeu o sono. Aliás, você que tem lido com atenção Daniel, reparou que o tema insônia é recorrente em Daniel. Fala-se sobre insônia no capítulo 2, Nabucodonosor perdeu o sono, e fala-se sobre insônia também aqui no capítulo 6. A impressão que tenho é que o autor está comunicando a ideia de que dinheiro e poder não podem garantir uma boa noite de sono. Ao romper do dia, Dario foi depressa à cova dos leões, sem muita esperança. O rei, com voz triste, disse ao rei, verso 20, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Responde uma voz firme, que ninguém mais esperava ouvir novamente, verso 21, ó rei, vive eternamente. A voz do homem que todos pensavam ter morrido, responde ao rei com cortesia, desejando a ele longa vida. Deus salvou Daniel. Não o salvou da prova, mas o salvou na prova. Nós não queremos a fornalha, nós não queremos a cova, ninguém quer. Mas Deus não nos livra dos problemas, Deus nos livra nos problemas. Deus não está compromissado com o nosso conforto, Deus está compromissado com a sua glória. Ele está compromissado em revelar a sua glória em nós e através de nós. Isso significa que frequentemente Deus vai nos submeter a provas intensas que nos estraçalhariam se não fosse a sua graça. Na minha imaginação, gente, reforço, na minha imaginação, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões passaram a se comportar como gatinhos. Eu consigo até mesmo imaginar Daniel dando nome nos bichinhos. Olha, aquele ali tem cara de Tom, aquele ali, Simba, olha, ali tem cara de Mingau. Olha, aqueles ali, Olaf e Luna. É isso, Wagner e Adriana? Né? Olha, aquele ali vou chamar de Mufasa. Tá? Tem mais sugestões de nomes de gatinhos aí? Eu imagino até mesmo o leãozinho servindo como travesseiro para Daniel. Claro, tudo isso é imaginação. O importante é que Deus fechou a boca dos bichos. Esse foi o testemunho de Daniel, verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Daniel experimentou salvação na condenação injusta que sofreu. O texto prossegue com o registro da alegria do rei em virtude da sobrevivência de Daniel e com a posterior condenação dos homens que tentaram o prejudicar. De acordo com o texto, acusadores e familiares, ao serem lançados na cova dos leões, foram devorados, verso 24, e lhes esmigalharam todos os ossos. Não tinha mais gatinho ali, né? Não tinha mais Simba, não tinha mais Olaf, era só leão feroz. O texto encerra-se com
o curioso e bonito testemunho do próprio rei Dario a respeito do poder do Deus de Israel. Você encontra isso nos versos 27 e 28. Algumas considerações finais para a gente concluir. Em primeiro lugar, Daniel 6 aponta para o juízo final. Naquele dia, alguns serão poupados e outros serão condenados. O que vai acontecer com você? Quem entregou a vida a Cristo é justificado. Quem não fez isso morrerá em iniquidade. Outra aplicação, como Daniel, Jesus também foi falsamente acusado por seus inimigos, trazido diante do governador, no caso Pôncio Pilatos, que procurou sem sucesso livrá-lo. O que aconteceu com Daniel vai acontecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Como Daniel, Jesus foi condenado à morte e seu corpo colocado numa cova selada, para que a situação não pudesse ser alterada. Terceira aplicação, quando Jesus saiu vivo da tumba, naquele domingo de Páscoa, ele trouxe consigo o selo da aprovação de Deus, para si e para os que creem, naquele dia, naquele glorioso dia. Martin Luther King Jr. costumava dizer o seguinte: no meu calendário existem apenas 2 dias, esse dia e aquele dia. Naquele dia, os que creem ouvirão do Pai: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, verso 34. Vinde, benditos de meu Pai. Algumas lições, meus irmãos, nós só aprendemos na fornalha. Algumas lições a gente só aprende na cova. E algumas experiências que nos fortalecem e que fortalecem a outros só acontecem nessas circunstâncias. Foi na fornalha que Sadraque, Mesaque e Abidnego puderam contemplar o próprio Filho de Deus ali presente com eles. E foi na cova que Daniel pôde experimentar e ter plena certeza do livramento de Deus. Então, quando chegar a sua fornalha, quando chegar a sua experiência de cova, se apegue ao Senhor. Saiba que o Senhor é Deus. Saiba que Ele cuida dos seus. Saiba que Ele estará com você. Que o Senhor abençoe e sustente você em nome de Jesus. Amém.